Você já se perguntou o que se esconde nas sombras do desconhecido? O que pode estar à espreita, bem ao alcance de nossas mãos, mas tão profundamente perturbador que a própria internet não conseguiu desvendar? Hoje, vamos explorar uma história que desafiou até mesmo os cantos mais obscuros da web. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Bem-vindos ao Lendas Ocultas, onde o sobrenatural e o inexplicável ganham voz. Eu sou Davi Sepúlveda, seu guia nesta jornada por mistérios que te farão questionar a realidade. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora, pois aqui você encontrará histórias que desafiam a lógica e testam os limites do medo. Deixe o seu like, comente suas teorias e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que adora um bom mistério. A história de hoje nos leva a um enigma que surgiu em um pequeno fórum da internet no início dos anos 2000. Um caso que, apesar de diversas investigações, continua sem respostas. Um relato de arrepiar os cabelos, carregado de detalhes que deixam até os mais céticos de olhos arregalados. Tudo começou com um simples post de um usuário anônimo, cujo perfil desapareceu logo após a publicação. Ele dizia ter encontrado uma série de anotações em um caderno abandonado no banco de um parque. As páginas, escritas com caligrafia irregular, continham descrições de eventos tão bizarros que pareciam ficção, mas havia algo ali que tornava aquilo perturbadoramente real. O caderno, que ficou conhecido como o Diário de Sombra, descrevia experiências de uma pessoa que parecia estar sendo perseguida por algo invisível, mas incrivelmente inteligente. Inicialmente, as entradas no diário falavam de eventos pequenos, objetos desaparecendo de lugares óbvios, barulhos no meio da noite. Coisas que poderiam ser facilmente explicadas como distração ou acaso. Mas, à medida que o relato avançava, o tom do autor começava a mudar. Ele mencionava sentir uma presença constante, algo que o observava de perto. Em uma das passagens, ele escreveu: "Hoje, enquanto tomava café, senti um toque gelado no meu ombro. Quando me virei, não havia ninguém ali, mas havia uma marca. 4 pequenos arranhões que começaram a sangrar imediatamente. Algo está aqui, algo que não deveria estar." Os detalhes assustadores das anotações logo chamaram a atenção de usuários no fórum. Eles começaram a investigar, tentando rastrear quem poderia ser o autor e se as experiências descritas eram reais. Foi então que um padrão começou a emergir. Alguns usuários alegaram que, depois de lerem as anotações, começaram a perceber eventos estranhos em suas próprias vidas. Um deles contou que acordou no meio da noite com a sensação de alguém o observando. Outro disse que encontrou arranhões semelhantes aos descritos no diário, sem explicação para como haviam surgido. E aí, eu te pergunto, você acredita em coincidências? O fórum rapidamente se tornou um reduto de teorias, especulações e até mesmo avisos para que ninguém continuasse lendo ou compartilhando as anotações. Algumas pessoas disseram que o diário era amaldiçoado, enquanto outras acreditavam que era apenas uma brincadeira bem elaborada. Mas o mais inquietante ainda estava por vir. Uma investigação mais profunda revelou que as anotações no diário continham referências a eventos reais, como desaparecimentos inexplicáveis que haviam ocorrido na mesma região onde o caderno foi encontrado. Em um dos relatos, o autor mencionava uma mulher chamada Clara, que teria desaparecido após relatar fenômenos semelhantes. Uma rápida busca em arquivos locais revelou que Clara existia e, de fato, havia desaparecido sem deixar vestígios cerca de 2 anos antes do diário vir à tona. O que era isso? Uma coincidência macabra? Ou algo muito mais sinistro? E o mistério não parava por aí. Alguns afirmavam que os relatos pareciam ter conexões com lendas urbanas antigas da região.
Uma delas falava sobre um espírito vingativo conhecido como o Observador das Sombras, que escolhia suas vítimas aleatoriamente, mas sempre deixava sinais antes de levar sua próxima alma. Conforme mais pessoas mergulhavam no caso, o fórum começou a ser inundado com relatos de usuários que diziam estar experimentando fenômenos inexplicáveis. Luzes piscando em casa, ruídos estranhos, sombras se movendo na visão periférica. Mas o detalhe mais assustador era que todos eles, sem exceção, relataram ter recebido uma mensagem privada de um perfil que desaparecia minutos depois. A mensagem dizia apenas: "Você também está sendo observado." E então, como você se sentiria ao descobrir que está sendo observado agora? Será que você se atreveria a continuar assistindo este vídeo? Mas eu te garanto, o que vem a seguir é ainda mais aterrorizante. E isso é só o começo da história. O mistério em torno do Diário de Sombra continuou a crescer. A cada dia, novos usuários do fórum relatavam experiências assustadoras e as teorias começaram a se multiplicar. Quem seria o autor do diário? Seria ele apenas uma vítima ou havia algo mais sinistro em sua identidade? Alguns acreditavam que o autor era um estudioso do oculto, que, acidentalmente, havia aberto uma porta para algo que não deveria ser perturbado. Outros tinham a teoria de que ele era um médium, sensível às presenças que a maioria de nós nem sequer percebe. Mas havia aqueles que defendiam uma hipótese muito mais perturbadora. E se o autor não fosse humano? Uma entrada específica do diário foi amplamente discutida no fórum. Nela, o autor descrevia um encontro aterrorizante. Eu ouvi passos novamente esta noite, mas desta vez não era no corredor. Era dentro do meu quarto. Estava tão escuro que eu mal conseguia distinguir qualquer forma, mas havia algo ali. Eu não ouvi uma respiração, não senti cheiro algum, mas eu sabia que não estava sozinho. Não era humano. Isso eu posso garantir. A maneira como o autor descrevia os eventos parecia transcender a imaginação. Havia uma autenticidade assustadora na forma como ele detalhava o medo, como se as palavras carregassem a própria essência do terror que ele sentia. Foi nesse ponto que alguns usuários decidiram aprofundar a investigação. Um deles, que se identificava como Hawkeye, afirmou ter rastreado o IP do autor original. Segundo ele, o local de origem do post era um prédio abandonado em uma cidade do interior. Intrigado, ele decidiu ir até o local, documentando tudo para compartilhar com os outros. A chegada de Hawkeye ao prédio foi descrita em tempo real no fórum. Ele postava fotos e relatos enquanto explorava o lugar, que parecia estar vazio havia décadas. No entanto, algo chamou sua atenção. Uma série de símbolos gravados nas paredes, semelhantes aos desenhos mencionados no diário. Alguns deles lembravam figuras geométricas, enquanto outros pareciam caracteres de uma língua antiga, talvez esquecida. Mas o ponto alto de sua exploração foi quando ele encontrou uma sala trancada. A porta, feita de madeira pesada, parecia estar ali há anos, mas apresentava marcas de arranhões que iam de cima a baixo. No centro da porta havia um símbolo que ele descreveu como um olho cercado por sombras. Sem hesitar, Hawkeye forçou a porta até ela abrir. Dentro, encontrou um cenário que parecia saído diretamente de um pesadelo. O cômodo estava cheio de cadernos espalhados, cada um repleto de anotações e desenhos que pareciam vir de diferentes épocas. Em uma das paredes, havia uma frase escrita com algo que parecia tinta escura. O observador está sempre perto. Após compartilhar as fotos e os relatos dessa sala, Hawkeye deixou o fórum dizendo que precisava de tempo para processar o que havia encontrado. Foi a última vez que alguém ouviu falar dele. Depois do sumiço de Hawkeye, o fórum entrou em uma espécie de frenesi. As pessoas começaram a temer que o que quer que estivesse no prédio também pudesse ter o alcançado.
Outros começaram a questionar se ele havia descoberto algo que jamais deveria ter sido revelado. E então, a coisa mais estranha aconteceu. O próprio fórum foi retirado do ar. Os usuários que tentaram acessar relataram que a página simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mas a história não acabou por aí. Alguns meses depois, um novo usuário apareceu em um fórum diferente, dizendo ter encontrado um caderno semelhante ao descrito por Hawkeye. Ele compartilhou algumas páginas digitalizadas, e uma delas chamou a atenção de todos. Era uma mensagem que parecia escrita diretamente para quem estivesse lendo. Você acredita que está seguro porque há uma tela entre nós? Pense novamente. O observador está aí com você enquanto você lê essas palavras. O impacto foi imediato. Muitas pessoas relataram sentir calafrios enquanto liam a mensagem, e algumas até afirmaram ouvir ruídos estranhos em suas casas. Para os mais céticos, isso não passava de uma sugestão psicológica, mas outros estavam convencidos de que era mais do que isso. Afinal, como explicar o desaparecimento de Hawkeye? E o que significavam os símbolos encontrados no prédio? Mais importante ainda, quem ou o que era o observador das sombras? Mergulhados nesse mistério, os usuários decidiram dividir esforços para investigar mais. Alguns buscaram pistas sobre o prédio onde Hawkeye havia estado, enquanto outros tentaram decifrar os símbolos encontrados. Foi nesse ponto que um novo detalhe inquietante veio à tona. Um dos símbolos, o olho cercado por sombras, aparecia em registros antigos de cultos secretos que existiam desde o século XIX. Esses cultos acreditavam em uma entidade invisível que vivia nas sombras e que se alimentava do medo humano. Eles diziam que uma vez que você tivesse consciência de sua existência, ela passava a te observar até o momento certo de agir. E agora eu te pergunto, você acredita que algo pode estar te observando neste exato momento? Esta história não termina aqui. Há muito mais a ser revelado e o que está por vir pode ser ainda mais assustador. A investigação em torno do observador das sombras tornou-se um ponto de obsessão para os poucos que ainda ousavam mergulhar nessa história. No entanto, quanto mais eles exploravam, mais estranhas e perigosas as coisas pareciam ficar. Entre os símbolos encontrados por Hawkeye e mencionados no diário, havia um que chamou a atenção de um especialista em simbologia chamado Richard Morrow. Professor em uma universidade na Escócia, Morrow era conhecido por sua pesquisa em culturas antigas e práticas ocultistas. Ele foi contatado por um grupo de investigadores amadores que lhe enviaram uma foto do símbolo central, o olho cercado por sombras. Em resposta, Morrow enviou uma carta alarmante dizendo: "Este símbolo não é apenas um desenho, ele é um selo, um portal, por assim dizer. É usado para invocar algo, mas também para prendê-lo." As culturas que o utilizavam acreditavam que apenas aqueles que reconhecessem sua presença poderiam ser afetados por ele. Não investiguem isso, o custo pode ser maior do que imaginam. A mensagem de Morrow deveria ter sido um alerta suficiente para que parassem, mas o efeito foi o oposto. Os curiosos ficaram ainda mais determinados a desvendar o mistério. E foi exatamente aí que os eventos começaram a se intensificar. Um dos investigadores, identificado apenas como Liam Carter, postou um vídeo em um fórum afirmando que havia encontrado novos cadernos no mesmo prédio onde Hawkeye desapareceu. Ele mostrou imagens de páginas que pareciam ainda mais detalhadas do que o diário de sombra original, contendo descrições de rituais e referências diretas a uma figura chamada O Observador. Em uma dessas páginas havia a seguinte anotação: "Aqueles que sabem da sua existência já não podem escapar. O observador é atraído pelo medo, mas é o conhecimento que o mantém perto. Se você chegou até aqui, já é tarde demais."
O vídeo de Liam rapidamente se tornou viral dentro dos círculos interessados no caso. E foi aí que algo estranho aconteceu. Assim como o fórum original, o vídeo desapareceu misteriosamente e a conta de Liam foi desativada. Algumas pessoas que haviam baixado o vídeo relataram que seus dispositivos começaram a apresentar falhas inexplicáveis. Telas piscando, sons perturbadores e arquivos sumindo sem explicação. Foi nesse ponto que uma conexão inquietante foi feita. Alguém percebeu que as pessoas que investigavam o caso profundamente começavam a desaparecer ou enfrentar eventos inexplicáveis. Primeiro, Hawkeye. Depois, outros usuários anônimos que relataram experiências similares. E agora, Liam Carter. Mas não eram apenas os investigadores que estavam sendo afetados. Algumas pessoas que apenas assistiam ou liam sobre o caso começaram a relatar experiências perturbadoras. Barulhos de passos no meio da noite, sombras que pareciam se mover sozinhas, sensações inexplicáveis de serem observadas. Uma usuária chamada Nina R. compartilhou seu relato em um fórum alternativo. Eu não sei o que está acontecendo, mas desde que assisti ao vídeo de Liam, sinto como se algo estivesse na minha casa. Não vejo nada, mas ouço sussurros. Não consigo dormir e minhas luzes piscam toda vez que tento falar sobre isso com alguém. Eu sinto que algo está me observando. A história começou a ganhar uma nova camada de complexidade quando outra pista foi descoberta. Um pesquisador amador chamado David Larson encontrou menções ao mesmo símbolo do olho cercado por sombras em registros históricos de uma pequena vila no sul da Inglaterra. Essa vila, chamada Blackmoor, havia sido abandonada misteriosamente no final do século XIX. Os registros mostravam que os moradores de Blackmoor começaram a relatar eventos estranhos logo após a chegada de um estrangeiro que se dizia um estudioso do oculto. Ele foi acusado de realizar rituais nas florestas ao redor da vila, onde supostamente invocava algo das sombras. Em poucos meses, várias pessoas desapareceram e a vila foi abandonada, deixando para trás apenas ruínas e lendas sobre o observador das sombras. Os poucos que sobreviveram afirmavam que a entidade não podia ser vista diretamente, mas que sua presença era inconfundível. Eles também acreditavam que o simples fato de saber sobre ela a trazia para perto. Com tantas coincidências assustadoras, a pergunta que não queria calar era: será que essa história é apenas uma lenda moderna, alimentada por mentes criativas na internet? Ou há algo muito mais sombrio por trás dela? E é aqui que eu te faço um alerta. À medida que essa história avança, fica claro que o mistério do observador das sombras não é apenas um conto para assustar crianças. Ele parece se alimentar da curiosidade, crescer com o medo e se manifestar onde menos esperamos. Você está preparado para descobrir o que aconteceu com aqueles que ousaram investigar além do que deviam? Porque a próxima parte da história é a mais perturbadora de todas. Se você chegou até aqui, já sabe que o mistério do observador das sombras transcende qualquer explicação lógica. Mas o que vem agora pode ser a parte mais difícil de compreender e a mais perturbadora de todas. Após as pistas deixadas por David Larson sobre a vila abandonada de Blackmoor, um pequeno grupo de exploradores urbanos decidiu investigar o local. Eles acreditavam que poderiam encontrar respostas nos restos daquela comunidade esquecida, talvez até o ponto de origem do observador. Os exploradores, liderados por uma mulher chamada Emily Hart, partiram para a vila em uma noite de inverno. Emily, uma pesquisadora experiente em lendas urbanas, já havia documentado vários locais assombrados antes, mas algo sobre Blackmoor a deixou inquieta desde o início. Ao chegarem à vila, o grupo percebeu que o lugar estava envolto em uma atmosfera pesada, quase sufocante. As ruínas das casas, cobertas por musgo e sombras, pareciam carregar a memória dos que ali viveram.
Eles montaram acampamento no que restava da igreja local, o único edifício que ainda tinha parte do teto intacto. Na primeira noite, nada aconteceu, mas na segunda, eles começaram a ouvir sons vindos das árvores ao redor. Não eram passos comuns, mas um ruído arrastado, como algo sendo puxado pela terra. Um dos membros do grupo, Jason, jurou ter visto algo se movendo entre as árvores. Ele descreveu como uma sombra alta e disforme, sem rosto, mas com um olhar que ele sentiu, mesmo sem ver. Na manhã seguinte, Jason desapareceu. Sua mochila foi encontrada no meio da floresta, mas não havia nenhum sinal dele. Emily e os outros decidiram continuar, acreditando que talvez Jason tivesse se perdido e retornaria. Foi uma decisão que eles lamentariam profundamente. No terceiro dia, enquanto exploravam uma antiga casa que parecia ter pertencido ao estrangeiro, descrito nos relatos históricos, eles encontraram algo extraordinário. Uma sala subterrânea escondida. A entrada estava coberta por escombros, mas após removerem algumas pedras, revelaram uma passagem estreita que descia em espiral para as profundezas. Dentro da sala, havia um altar de pedra cercado por símbolos que pareciam ser os mesmos do Diário de Sombra. No centro do altar, uma figura esculpida chamava a atenção. Era um olho, exatamente como o descrito antes, cercado por formas que se retorciam como se fossem vivas. Mas o que realmente os perturbou foi a inscrição ao redor do altar que dizia: "Aqui jaz o portal. Aquele que olha o abismo não sai ileso." Foi nesse momento que Emily percebeu o erro que haviam cometido. Ela sentiu uma presença, como se o ar ao redor estivesse vivo e consciente. Um dos membros do grupo começou a gritar, dizendo que algo o havia tocado, embora ninguém visse nada. Outro afirmou ouvir sussurros, vozes que chamavam por seus nomes. Emily, tomada por um instinto de sobrevivência, decidiu que precisavam sair dali imediatamente. Mas quando subiram de volta para a superfície, a noite já havia caído e a vila parecia diferente. As sombras eram mais densas, mais opressivas. Algo estava com eles, embora ninguém pudesse ver. Eles correram para o acampamento na igreja, mas perceberam que não estavam sozinhos. O interior estava mais escuro do que deveria, mesmo com as lanternas ligadas, e um frio antinatural dominava o ambiente. Foi então que viram. Nas paredes havia símbolos desenhados que não estavam lá antes, e entre eles a frase: "Vocês não deveriam ter vindo." Naquela noite, o grupo foi reduzido a apenas Emily. Ela não fala sobre o que aconteceu com os outros, mas conseguiu escapar da vila ao amanhecer, encontrando refúgio em uma pequena cidade próxima. Lá, contou sua história a um jornalista local, que gravou tudo em áudio. Mas aqui está o detalhe mais assustador. Antes que o áudio fosse publicado, o jornalista desapareceu, assim como todas as provas deixadas por Emily. Quando tentaram contatá-la novamente, descobriram que ela também havia sumido. O mistério de Blackmoor permaneceu intocado desde então, mas alguns acreditam que o observador das sombras não está confinado a um lugar ou um objeto. Ele pode estar em qualquer lugar, movendo-se pelas sombras, atraído pela curiosidade e pelo medo. E agora, é você quem carrega essa história. Você sabe da existência do observador, dos símbolos e do aviso. Aquele que olha o abismo não sai ileso. Então eu te pergunto, você tem coragem de apagar as luzes hoje à noite? Ou será que a ideia de que algo possa estar observando vai te acompanhar por um bom tempo? Lembre-se, nem tudo o que ouvimos à noite é fruto da nossa imaginação. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no Lendas Ocultas, deixe um like e compartilhe com quem você acha que teria coragem de saber sobre o observador das sombras. Mas cuidado! Algumas histórias têm o poder de deixar marcas que nunca desaparecem. Nos vemos no próximo mistério.